Era uma vez, em um reino distante, um ministro muito sábio que servia fielmente ao seu rei. Sua sabedoria era amplamente reconhecida por todos na corte real, e o rei raramente tomava uma grande decisão sem antes buscar o conselho deste ministro. Por causa disso, muitas pessoas no palácio passaram a invejá-lo, espalhando murmúrios e alimentando a chama dos ciúmes. Certo dia, durante uma reunião com a corte, o rei olhou para o ministro e disse: "Você é, sem dúvida, um homem muito inteligente, mas não posso dizer o mesmo do seu filho. Ele parece ser tolo e sem bom senso." Essas palavras atingiram o ministro como uma faca. Com uma expressão séria, ele respondeu: "Por que Vossa Majestade acredita nisso? Meu filho realmente é tolo?" O rei assentiu e explicou: "Todas as manhãs, quando vou ao mercado para ouvir os pleitos do povo, vejo o seu filho. Todos os dias eu lhe pergunto qual metal é mais valioso, ouro ou prata, e ele sempre responde que a prata é mais valiosa. Como pode um jovem, filho de um homem tão sábio, ser tão ignorante?" Ao ouvir isso, a corte explodiu em gargalhadas. O ministro sentiu o peso do julgamento e o constrangimento tomou conta de seu coração. Sem dizer mais nada, ele se retirou da reunião e voltou diretamente para casa. Chegando em sua residência, chamou o filho para uma conversa. Com um tom calmo, mas firme, perguntou: "Meu filho, me responda sinceramente, qual metal é mais valioso, ouro ou prata?" O jovem respondeu sem hesitar: "Pai, ouro é mais valioso do que prata." Confuso, o ministro perguntou novamente: "Se você sabe disso, por que diz ao rei, todos os dias, que a prata é mais valiosa?" O filho sorriu e explicou: "Pai, todas as manhãs o rei coloca 2 moedas na minha frente, uma de ouro e outra de prata. Ele me pede para pegar a mais valiosa. Eu escolho a de prata, e o rei ri. Esse é o momento de diversão dele antes de começar. O dia, se eu escolhesse a moeda de ouro, o rei deixaria de me fazer essa pergunta e eu deixaria de receber uma moeda de prata todos os dias." Curioso, o ministro perguntou: "E por que você prefere receber uma moeda de prata todos os dias ao invés de uma de ouro apenas uma vez?" O jovem então levou o pai até seu quarto e abriu uma grande caixa de madeira. Dentro dela havia uma pilha impressionante de moedas de prata que ele havia acumulado ao longo do tempo. "Veja, pai", disse ele, "essas são as moedas que recebo diariamente. Se eu pegasse a moeda de ouro uma única vez, isso terminaria. O rei gosta de me observar, escolhendo a prata e dizendo que ela é mais valiosa. Ele se diverte e eu garanto minha renda diária. Uma moeda de prata por dia pode não parecer muito, mas ao longo do tempo é mais valioso do que uma única moeda de ouro." O ministro ficou surpreso com a inteligência prática do filho. "Você é mais esperto do que eu imaginava", disse ele com um sorriso. "Mesmo que as pessoas o chamem de tolo, você encontrou uma forma de transformar uma situação desfavorável em algo vantajoso. Isso é sabedoria." Nos dias que se seguiram, o ministro encarava os comentários sobre o filho com um sorriso sereno. Sempre que alguém na corte o acusava de ter um filho tolo, ele simplesmente deixava as palavras passarem como o vento. Ele sabia que a sabedoria de seu filho era algo que poucos poderiam compreender. A história logo se espalhou pelo reino e algumas pessoas começaram a perceber que nem sempre aquilo que parece tolice é realmente falta de inteligência. O jovem havia ensinado uma lição valiosa. Muitas vezes as aparências enganam e a verdadeira sabedoria está em enxergar o quadro maior. Enquanto isso, o rei continuava se divertindo com a resposta do jovem no mercado. Ele não percebia que, a cada risada, estava ajudando o rapaz a construir um pequeno tesouro. Essa dinâmica durou por muito tempo e o jovem continuava a acumular suas moedas de prata com paciência e gratidão.
Anos depois, o rei acabou descobrindo a verdade por trás da atitude do jovem. Em uma conversa casual com o ministro, ele mencionou como sempre ria das respostas do filho do homem sábio. O ministro, então, decidiu revelar o raciocínio do filho. Surpreso e impressionado, o rei riu ainda mais. Seu filho não é tolo, disse ele. Na verdade, ele é um gênio disfarçado. Desde então, a percepção sobre o jovem mudou. Ele passou a ser visto como um exemplo de paciência e astúcia, e sua história foi contada por todo o reino como uma lição de sabedoria prática. O ministro, por sua vez, sentia orgulho de seu filho e sabia que havia criado um jovem capaz de enfrentar o mundo com inteligência e humildade. Essa história ensina que nem sempre as pessoas que parecem tolas o são de verdade. Muitas vezes, elas possuem uma sabedoria que é incompreensível para aqueles que as julgam superficialmente. E assim, a história do jovem que escolhia a prata, ao invés do ouro, se tornou uma das mais queridas do reino. Um lembrete de que o valor verdadeiro está em enxergar além do imediato e agir com paciência e inteligência. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para assistir mais vídeos interessantes como este. Até logo!